Seja interessante eu explicar o porquê eu fiz a referência a 1 Pedro 4,16, foi por causa dos dativos. No original, isso daqui tem uma certa dificuldade, essa parte aqui, em que o com esse nome, ele está nas traduções mais antigas e mais fidedignas do texto hebraico. O texto grego. Nos textos que nós temos gregos, existe uma grande classificação, da qual estou sem minha Bíblia para mostrar. E essas classificações, elas ajudam a gente a entender que texto foi menos corrompido. Quando a gente fala corrompido, a gente não diz que tá errado. A gente diz simplesmente que quando você tá passando um texto, acontece alguns erros, assim, às vezes de repetir a mesma frase, de colocar uma palavra e escrever errado. Isso acontece em qualquer lugar. Não muda a mensagem no sentido de, Jesus não existe. É simplesmente questões gramaticais. Enfim, quando eu estava ali em Apocalipse, eu fiz uma referência ao texto em Apocalipse 5, que lá tinha uma sequência de dativos. E aí que aconteceu o problema com isso daqui. A tradução mais antiga, que geralmente é a preferida, ela tem um genitivo no meio. A tradução mais recente, que geralmente é bizantina, ela tem uma série de dativos. Numa pesquisa que eu fiz, a referência que eu fiz, eu pesquisei todos os usos da palavra ento no grego, usando a época de Cristo um pouco antes e depois. Foi quase 6 meses de pesquisa. E todas elas, a grande parte, quase 98%, eram no dativo, favorecendo então a tradução mais recente, que é a menos preferível. Mas o que é importante entender disso no texto para o cristão? A NTLH, ela traduz essas frases de é importante sofrer como cristão e se glorificar no nome, por sofrer pelo nome de Cristo. Mas isso não faz sentido com o contexto aqui de 1 Pedro. 1 Pedro nunca está falando para os cristãos, quando a gente está lendo, que é importante eles sofrerem por causa do nome de Cristo. No sentido de o nome é o foco. Muito pelo contrário. Na tradução, por exemplo, do King James Version, que usa ainda até hoje textos da época bizantina, porque os textos mais antigos foram encontrados depois, enfim, alguns, né? Ele vai falar que é importante sofrer desta maneira. Qual a diferença entre eu falar, como a NTLH vai falar e algumas outras traduções, glorifique a Deus por ter sofrido por esse nome, ou glorifique a Deus por sofrer desta maneira? Ela muda o tom. Primeiro, ela muda o tom no sentido de que ela concorda com o resto do capítulo aqui, e na verdade, em 1 Pedro. Ela muda o tom porque começa a fazer o foco ser de que o sofrimento em si é uma forma de glorificar a Deus. E ele tá falando para as pessoas, glorifique a Deus pelo fato de você estar sofrendo dessa forma. E quais são as formas que eles estão sofrendo? Aí aqui no verso anterior fala, se pelo nome de Cristo sois injuriados, desde que não sofra que nem um malfeitor. Antes ele vai falando sobre as pessoas que não vivem de acordo com a carne, que elas não, que o mundo acha estranho que elas não vivem do jeito delas. E ele vai falando até antes de como as pessoas têm sofrido, que elas são difamadas, que elas sofrem aqui, no caso, as mulheres também, às vezes dentro do próprio lar. Ele não tá, obviamente, estimulando abuso, tem um outro vídeo falando sobre isso. E assim por diante. Então, essa maneira toda que os cristãos do primeiro século estão sofrendo é a forma da qual eles estão glorificando a Deus. Não é simplesmente se alegre porque você está sofrendo por esse nome, mas dessa maneira que você está sofrendo é uma glorificação do Senhor. Você está glorificando a Deus. Então o tom muda completamente. E isso é imprescindível no mundo, ainda mais hoje, que a gente fala muito sobre a vitória, a bênção. E Pedro aqui tem um outro tom. O teu sofrimento é o motivo de glória a Deus.
E é o mesmo tom que a gente vai encontrar em Paulo, que ele fala que todo aquele que quer servir a Deus será perseguido. É o mesmo tom que a gente vai encontrar em Apocalipse e assim por diante. Então essa é uma das curiosidades, não só do grego, mas para você entender que um pedaço de texto, uma pequena tradução, ela faz toda a diferença. Eu falei de tempos atrás, eu creio que eu falei, a questão do texto em 1 João, desculpa, em João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, etc. Tem uma outra história também quanto à gramática, o falta de entendimento gramatical e linguístico dos testemunhos de Jeová faz eles errar nesse verso, falando que Jesus é um anjo, um ser criado. E assim por diante. Que Deus te abençoe.